A Estação da Lapa é muito mais do que um simples ponto de ônibus em Salvador. Ela é um símbolo vivo da transformação urbana da cidade. Desde sua inauguração lá atrás, quando surgiu como uma solução ousada para organizar o fluxo intenso do transporte público na capital baiana, até suas grandes reformas e reinaugurações, a Lapa sempre acompanhou o ritmo de crescimento da cidade e as necessidades de quem passa por ali todos os dias. Ao longo das décadas, a estação passou por diversos momentos marcantes. Períodos de superlotação, quedas de estrutura, projetos de modernização e, finalmente, uma grande revitalização que renovou completamente o visual e a funcionalidade do espaço. E o mais interessante é que, mesmo após tantas mudanças, a Estação da Lapa continua sendo um dos locais mais estratégicos e movimentados de Salvador, um verdadeiro coração pulsante do transporte urbano. E hoje eu quero te levar comigo nessa viagem pela história da Lapa. Como tudo começou, o que mudou com as reformas, como foi o processo de reinauguração e quais são as expectativas para o futuro desse gigante que ajuda a conectar milhares de pessoas todos os dias. Mas antes de continuar, deixa eu pedir aquele favor especial que ajuda demais o nosso canal a crescer. Já deixa o seu like aqui no vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre história, urbanismo e curiosidades de Salvador, aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum dos próximos vídeos. Ah, e claro, compartilhe este vídeo com quem usa a Lapa diariamente ou simplesmente adora conhecer mais sobre os marcos da nossa cidade. Combinado? A Estação da Lapa é um daqueles lugares que parecem ter vida própria, como se respirasse o vai e vem de Salvador todos os dias. E antes de eu continuar, aproveita e confere aí rapidinho se você já está inscrito no canal, porque isso ajuda demais. E se ainda não estiver, se inscreve logo que eu prometo que o vídeo está só começando e já tá ficando bom. Agora sim podemos seguir tranquilos nessa viagem pela história de um dos pontos mais movimentados e marcantes da capital baiana, e eu já vou avisando. Prepara o coração, porque tem curiosidade, tem história, tem confusão, tem reforma, tem promessa para o futuro e, claro, tem aquele papo mais leve que é a nossa marca registrada por aqui. A verdade é que falar da Estação da Lapa é como falar de alguém famoso que cresceu junto com a gente, porque todo mundo em Salvador tem uma história lá dentro. Pode ser aquela vez em que perdeu o ônibus por 2 segundos, e jurou que nunca mais iria correr, mas correu no dia seguinte. Ou aquela lembrança de quando passou pela primeira vez com a mochila maior do que o próprio corpo, indo para a escola, tentando entender para que lado ficava a tal da plataforma 2. Mas calma, a gente não vai se perder no terminal, eu prometo. Hoje a viagem é no tempo. Para começar, você precisa imaginar Salvador lá atrás, antes da Lapa existir como a gente conhece. O trânsito era um caos. Ônibus se acumulavam nas ruas do centro, e a cidade estava crescendo numa velocidade tão grande que parecia adolescente passando por estirão. A necessidade de organizar esse movimento ficou clara, e a ideia de criar uma estação central começou a ganhar força. Era quase como pensar: vamos juntar tudo em um lugar só, que aí todo mundo se encontra, cada um pega seu ônibus, se a vida segue mais simples. Claro que na prática, nada é tão simples assim, mas a visão era ousada e prometia dar um novo ritmo à mobilidade urbana da cidade. E foi assim que, em 7 de novembro de 1982, Salvador ganhou oficialmente a estação de transbordo Clériston Andrade, mais conhecida como Estação da Lapa. A inauguração foi um marco gigantesco para a capital. A Lapa era enorme, moderna para a época e tinha aquele ar de aqui tudo acontece. E olha, aconteceu. Muita coisa. Quando a estação entrou em funcionamento em 1982, Salvador começou a respirar diferente. Os ônibus passaram a ter um local fixo e organizado para embarque e desembarque, e isso fez uma diferença gigantesca para as pessoas que dependiam do transporte público. Imagina só. Antes, você precisava rodar mais que notícia ruim para achar a linha certa. Depois, bastava saber o nome da plataforma. E sim, eu sei. Talvez você já tenha se perdido nas plataformas mesmo assim, mas essa parte a gente finge que não aconteceu. Só que toda história longa tem seus altos e baixos, né? E com a Lapa não foi diferente. Nos anos 1990, a estação começou a mostrar sinais de desgaste mais sérios. Infiltrações,
pisos deteriorados, escadas rolantes paradas, banheiros muito danificados, superlotação e falta de manutenção. Era como se ela estivesse dizendo: eu dou conta, mas me ajude a te ajudar. E convenhamos, era verdade. A Lapa recebia milhares e milhares de pessoas todos os dias, e isso sem descanso, porque a cidade não para, nem quando a gente queria que parasse um pouquinho. Com o passar do tempo, a situação ficou tão crítica que a pressão por uma grande reforma começou a crescer. E aí surgiram debates intermináveis. Alguns queriam mudanças rápidas, outros defendiam transformações profundas, outros só queriam que o terminal fosse mais seguro e confortável. Até que, finalmente, um novo capítulo começou a se desenhar. Em 2014, a Prefeitura de Salvador abriu uma licitação para conceder a Estação da Lapa à iniciativa privada. O objetivo era claro: reformar tudo de forma completa, moderna e eficiente. No início de 2015, o consórcio Nova Lapa assumiu o controle do terminal com a missão de realizar a maior reforma que a estação já tinha visto. E olha, foi uma reforma daquelas, bem completa mesmo. E aí a gente entra na fase mais moderna da Lapa: a grande reinauguração, em 29 de março de 2016. Quem passou pela Lapa antes e depois sabe que parecia até outro lugar. Tudo mudou. A circulação dos ônibus, a iluminação, os pisos, os acessos, a acessibilidade, as escadas rolantes, os elevadores, os banheiros climatizados. Um novo terminal nasceu ali. E já que estamos falando de modernização, tem um momento importantíssimo nessa linha do tempo que não dá para ignorar de jeito nenhum. A integração da Estação da Lapa com o metrô de Salvador, consolidada em 2015, quando o sistema metroviário finalmente passou a operar em ritmo de expansão pela cidade. Mesmo que a Lapa não seja fisicamente conectada por passarela ao metrô, a integração tarifária e logística transformou completamente a forma como as pessoas circulam entre ônibus e trem urbano. De repente, quem antes precisava encarar longos deslocamentos e várias baldeações, ganhou um caminho mais inteligente, rápido e organizado, unindo duas forças do transporte público que antes funcionavam em universos separados. Essa união abriu novos horizontes para a mobilidade urbana da capital. Salvador passou a funcionar como uma cidade mais conectada, mais dinâmica e, principalmente, mais eficiente para quem depende do transporte público todos os dias. A integração não só facilitou a vida de quem vai da Lapa até regiões como Iguatemi, Pituaçu, Pirajá ou até o aeroporto, como também incentivou uma mudança de hábito. Mais gente começou a usar o metrô como principal forma de deslocamento, deixando o ônibus como apoio complementar. E isso, meu amigo, minha amiga, mudou o jogo. A partir desse ponto, a Lapa deixou de ser apenas um grande terminal de ônibus e passou a ser uma espécie de control center urbano, onde fluxos se reorganizam, caminhos se cruzam e a cidade se reencontra. Com o metrô funcionando de forma integrada, os trajetos ficaram mais rápidos, as viagens mais previsíveis e o transporte passou a ser pensado como uma grande rede, e não como pedaços soltos, como acontecia anos atrás. É como se Salvador tivesse finalmente vestido uma roupa mais moderna, alinhada com o estilo de grandes capitais do mundo. E tudo isso dialoga diretamente com o que esperar para os próximos anos. E por falar em futuro, a expectativa é de que essa integração fique ainda mais forte. Tem planos para ampliar corredores de ônibus, expandir conexões do metrô, melhorar sinalização, criar sistemas inteligentes de informação e até desenvolver novas áreas urbanas que conversem diretamente com os dois modais. A cidade está caminhando para ter um transporte cada vez mais conectado e funcional. E a Lapa, claro, continua no centro dessa transformação, como protagonista absoluta. Mas espera aí, antes da gente continuar, deixa eu aproveitar esse clima e pedir uma coisa que ajuda demais o canal. E é rapidinho, deixa seu like. Sim, agora mesmo. Eu sei que parece só um botãozinho azul, mas eu prometo que ele faz milagres aqui para o canal e ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Inclusive, se você costumava pegar ônibus na Lapa, esse like é praticamente uma homenagem à sua resistência diária. Pode clicar que você merece. Voltando à nossa viagem. Quando a estação foi reinaugurada em 2016, muita gente estranhou. Ué, mas e aquela parte ali que eu sempre passava? Mudaram a direção desse corredor.
Cadê a minha banca de revista? As mudanças mexeram com hábitos antigos, e toda mudança grande causa um pouquinho de confusão no começo. Mas a verdade é que o público percebeu rápido que a Lapa tinha ressurgido totalmente diferente, e muito melhor. E já que estamos falando de circulação, vale lembrar, a Lapa não é apenas uma estação de ônibus. Desde 2014, quando a estação Lapa do metrô foi inaugurada, o terminal passou a ser também um ponto de integração com o sistema metroviário de Salvador. Essa conexão mudou completamente a mobilidade da cidade, permitindo que milhares de pessoas combinassem ônibus e metrô com muito mais rapidez e fluidez. A Lapa se tornou um verdadeiro hub de transporte. E não para por aí. Em 2024, mais um capítulo foi escrito: a chegada do BRT ao trecho Lapa, Cidade Jardim. Essa nova ligação ampliou ainda mais a importância da estação, trazendo ônibus modernos, corredores exclusivos e expectativa de veículos com ar-condicionado e até elétricos no futuro. O BRT é, sem dúvida, uma das grandes apostas para diminuir congestionamento e agilizar deslocamentos em Salvador. Mas a história da Lapa não para no presente. Ela continua evoluindo, principalmente porque Salvador está vivendo um período de grandes mudanças no transporte público. O sistema de integração, o crescimento do metrô, os novos corredores de ônibus, as obras viárias e até mesmo a modernização da frota têm impacto direto na forma como a estação opera. E isso significa que o terminal ainda vai passar por adaptações e melhorias nos próximos anos para acompanhar esse novo ritmo da cidade. E agora eu quero conversar com você de forma mais direta, porque tenho certeza de que, se você é de Salvador, ou já visitou a cidade, alguma lembrança da Lapa você tem. Talvez tenha sido um dia de chuva, onde parecia que metade da cidade resolveu passar por ali ao mesmo tempo. Talvez tenha sido um dia de sol, daqueles quentes, em que o vento lá dentro parecia estar de férias. Ou talvez tenha sido o dia que você descobriu que sabia andar por lá sem olhar placa nenhuma, e se sentiu praticamente um guia turístico. Se você tiver alguma história, pode contar aí nos comentários, porque eu adoro ler essas experiências e muitas vezes elas são melhores do que qualquer documentário sobre a cidade. Aliás, falando em experiência, você já reparou como a Lapa também acompanha nossas fases da vida? Quando a gente é criança, ela parece enorme, quase um labirinto. Quando a gente cresce, ela vira rotina. E quando a gente fica mais velho, ela vira lembrança. É interessante como os lugares se tornam capítulos da nossa história pessoal, sem que a gente perceba. Mas voltando ao presente. Hoje a estação da Lapa é considerada um dos terminais mais importantes do Nordeste e o maior da Bahia. O fluxo de pessoas continua gigante, e o terminal ganhou não só uma modernização física, mas também um novo significado dentro da mobilidade urbana da capital. Ele passou de um símbolo do passado para um elemento fundamental do futuro. E falando em futuro, o que esperar da Lapa nos próximos anos? Bom, tem muitos caminhos possíveis. Ampliação das integrações com o metrô, novos corredores de ônibus alimentando o terminal, sistemas inteligentes mostrando horários em tempo real, mais conforto térmico, expansão das áreas comerciais, maior eletrificação da frota e, quem sabe, uma nova fase de revitalização quando o BRT estiver completamente consolidado. Salvador está avançando muito rápido na área de mobilidade, e a Lapa não vai ficar para trás. E para fechar essa parte sem pressa, porque o vídeo é longo e gostoso de assistir, eu quero agradecer você por estar aqui comigo até agora, acompanhando essa história tão rica de um lugar que faz parte de tantas vidas. E se você ainda não deixou o like, essa é a última chamada antes do ônibus sair. Brincadeira, mas deixa o like que ajuda muito mesmo. Agora eu quero saber, quer que no próximo vídeo a gente fale sobre a Estação Pirajá? Sobre a integração do metrô? Sobre o passado do comércio? Ou talvez sobre aqueles lugares antigos de Salvador que quase ninguém lembra? É só pedir nos comentários. Aqui a viagem nunca para.